Olá, é, gostaria de falar um pouco sobre algo que é fruto de um resultado de tempo, de experiência, de leituras, de vídeos que eu assisti, principalmente vídeos, principalmente não, mas vídeos que eu assisti de padres que eu considero inteligentes e com um conteúdo claro, como o padre Paulo Ricardo, e leituras que eu fiz ao longo da minha vida, né? Então são o que eu pretendo falar agora pretendo falar sobre Deus e Jesus. E o que eu pretendo falar é como se é resultado de uma mera meditação, uma contemplação de algo que para mim me parece verdade, ser verdadeiro. O que seria Deus, né? Deus é um Deus que existe e Deus é único, né? Deus também para mim é o uno, é a coisa, o todo, né? Deus está em nós, como está presente nas árvores, na matéria em si. Então Deus é o que compõe esse todo. Deus, além de ser único, ele também representa o uno, o total, o todo. E Deus não é apenas esse todo, esse todo em questão de, de, de sua consistência, de sua materialidade. E, mas Deus é algo que é algo criador. É uma inteligência criadora, geradora de vida, de, gera movimentos, que gera transformações. Por exemplo, do todo, que antes acredito que seria um tudo, mas ao mesmo tempo um nada, que foi transformado, né, a partir dessa inteligência que pertence a Deus, uma inteligência infinita, né? E Deus é essa inteligência, é o todo, é o tudo, e também, principalmente, o mais importante que eu considero é uma inteligência geradora, modificadora, criadora, que faz as coisas se transformarem. E eu vejo muito na internet a luta que é o homem para se é uma luta, né? Tudo que na natureza que está em modificação, em transformação, é como se fosse uma luta, né? Nós como que quase que lutamos para nascer. E da mesma forma, as coisas na natureza, né, surgem a partir de uma luta, né, com um choque entre as coisas. Então Deus é essa força, essa inteligência geradora, criadora, modificadora, ao meu ver. E Jesus, o que seria Jesus? Estive contemplando algumas verdades católicas e algumas verdades de outras religiões, né? Principalmente da religião que provém do hinduísmo, do hindu, dos indianos. Jesus só pode ser uma coisa, ao meu ver, né? Que faz parte dessa contemplação, dessa observação. Jesus só pode ser o eu. Somos seres humanos e o que mais nos representa como ser humano é o eu. O eu que é como se fosse a própria cruz. O eu é aquele que sofre, é aquele também que realiza, que permite fazer coisas, né? O eu só existe, por exemplo, no meu ponto de vista, uma cruz se existir o eu. Se não existir o eu é que está sempre preocupado com as coisas, que preocupa-se com a dor, com o sofrimento, preocupa-se com aquilo que é correto, que aquilo que é falso, com aquilo que é ruim, que aquilo que é bom.
só pode haver essa preocupação com eu. Então, se não há eu, não há essas preocupações. Então, também não há cruz. Então, Jesus, numa contemplação, numa observação, meditando, refletindo, não assim de forma direta, né, mas com o passar do tempo, me faz enxergar que Jesus é eu. E disso, e esse eu se encaixa perfeitamente na cruz que Jesus nos propõe a carregar. E também como abandonar, não o eu, mas abandone a si mesmo, né? Abandone a si mesmo no sentido de abandonar aqueles nossos desejos de realizações que não são duradouras, realizações efêmeras, realizações passageiras que não têm que não são que não têm um bem, uma consistência em si, não produzem um bem consistente, por exemplo, como a educação do homem, né? Como o educar-se. Né? O educar-se é uma coisa que gera um bem, é uma coisa consistente, mas o fato de ser bonito ou ser uma pessoa como que traz vaidades, como por exemplo, se realiza-se a sua satisfação, a sua realização na vida se dá por prazeres, né? Eu só me realizo com outras pessoas se eu me sentir bonito ou bonita. Isso não é uma coisa não é uma coisa concreta, né? É uma coisa efêmera, é uma coisa passageira. Então, mas por exemplo, ao contrário do educar-se, do construir uma vida de solidez, né? De você se preparar para a vida, como estar apto a sofrer e mesmo assim persistir naquilo que é o seu compromisso com a vida, né? O compromisso com você mesmo, conosco mesmo, né? O comprometer-se, o sobreviver, o compromisso de sobreviver, né? O sobreviver existe estar vivo, manter-se se sustentar. E isso existem coisas que são fundamentais, como por exemplo a educação, ou como um aprimoramento de nós mesmos em diversos aspectos técnicos que provém de escolas e etc. Então, essas duas observações essa observação que eu pude fazer, eu fiquei com vontade de compartilhar e gostaria que gostaria e espero que seja útil para despertar algum pensamento novo em outras pessoas, né? Deus como o Uno, a fonte de toda a inteligência, de toda a sabedoria, de toda a força, não uma inteligência como nós humanos temos, né? Mas uma inteligência que se realiza no mundo, que se transforma, que se modifica, que gera coisas, que cria coisas, né? Como criou a nossa vida, a vida dos seres, das plantas, dos animais, criou a própria terra, o mundo em si, né? E Jesus como sendo eu, qualquer pessoa pode dizer eu, e eu é aquilo que representa Jesus para mim, é algo para mim de um entendimento, talvez não pareça ser direto para muitas pessoas, mas eu como Jesus, ou eu como a representação máxima de Jesus, né? Com toda a importância, simbolismo e significado que Jesus tem, né? Para mim, Jesus só pode ser eu. Abraço, pessoal. Foi bom compartilhar esse vídeo com vocês.